Hoje falaremos do general Vassili Chuikov. Quem foi esse homem, qual é a sua história e o que ele desempenhou pela história da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Vassili Ivanovich Chuikov nasceu no dia 12 de fevereiro de 1900 na vila de Serebreny Prude, distrito de Vensk, em Moscou. Seu pai era Ivan Ivanovich Chuikov e sua mãe era Elizaveta Fedorovna Chuikova. Ambos eram camponeses e ortodoxos. Ele completou 4 séries de uma escola paroquial de 1907 a 1911 e aos 12 anos foi para Petrogrado para ganhar dinheiro, tornando-se aprendiz em uma oficina mecânica. Em 1917, Chuikov serviu como grumete num destacamento de mineiros em Kronstadt. Com a guerra civil acontecendo na Rússia, Chuikov se juntou ao Krasny Armia em abril de 1918, como cadete nos primeiros cursos de instrutores militares de Moscou. Em julho de 1918, ele participou da repressão da rebelião dos socialistas revolucionários de esquerda em Moscou. Durante a Guerra Civil, Chuikov foi comandante assistente de um regimento de fuzileiros. Em 4 de maio de 1919, ele foi aceito como membro do Kommunistическая партия Советского Союза. Em maio de 1919, Chuikov, com seus 19 anos, substituiu um comandante ferido no campo de batalha e daquele dia até o final de 1921, comandou o 43º Regimento da 5ª Divisão de Rifles. Em julho de 1919, seu regimento expulsou as forças de Kolchak de 2 vilas russas e perto da vila de Alak derrotou um regimento de guardas brancos. Durante a guerra, Vassili Chuikov foi ferido 4 vezes, nos quais ele recebeu 2 ordens da Bandeira Vermelha, um relógio de ouro personalizado e uma arma de ouro. De julho de 1921 a janeiro de 1922, Chuikov foi chefe do setor de combate, chefe da guarnição da cidade de Vilis, na província de Smolensk, e a partir de janeiro de 1922, novamente comandante do regimento. Em 1925, graduou-se na Academia Militar do Exército Vermelho. No mesmo ano de 1925, em sua cidade natal, Serebreny Prude, para onde veio passar férias, ele conheceu Valentina Pavlova, que se tornou sua esposa em 1926 e com quem viveria por toda a vida. Em 1926, sob a cobertura de uma posição de correio diplomático, ele visitou a China pela primeira vez. A partir de novembro de 1927, Chuikov foi assistente do chefe de departamento na sede do Distrito Militar de Moscou. Já em janeiro de 1928, ele foi conselheiro militar na China e a partir de setembro de 1929, Chuikov se tornou chefe do Departamento do Estado-Maior do Exército Especial da Bandeira Vermelha do Extremo Oriente. Ele participou do conflito na CER, incluindo também as negociações sobre a capitulação do grupo de tropas chinesas na cidade da Manchúria, em 20 de novembro de 1929. A partir de agosto de 1932, ele foi chefe dos cursos de treinamento avançado para pessoal de comando de inteligência, no qual ele tinha um certo nível de inglês. Ele se formou nos cursos acadêmicos na Academia Militar de Mecanização e Motorização do Exército Vermelho, em homenagem a Stalin, em 1936. Em dezembro de 1936, Chuikov se tornou comandante da 4ª Brigada Mecanizada na cidade militar de Kizelyevitcha. Em abril de 1938, ele foi comandante do 5º Corpo de Fuzileiros. Já em junho de 1938, Chuikov se tornou comandante do Grupo de Exércitos de Bobruisk, no Distrito Militar Bielorrusso. E em setembro de 1939, o Grupo de Exércitos foi transformado no 4º Exército, no qual Chuikov participou da campanha polonesa do Exército Vermelho. Em dezembro de 1939, ele foi destacado para o posto de comandante do 9º Exército, no qual ele lutou na Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 a 1940, ao norte da Carélia. De março a dezembro de 1940, ele foi novamente comandante do 4º Exército do Distrito Militar Especial do Oeste. Em dezembro de 1940 a 1942, Chuikov ocupou o cargo de adido militar na China e conselheiro militar-chefe do comandante-chefe do exército chinês, Chiang Kai-shek. Nessa época, a China estava travando uma guerra contra os agressores japoneses, que conseguiram capturar as regiões centrais do país, a Manchúria e várias cidades chinesas.
Durante esse período, uma série de operações militares foram realizadas contra o exército japonês. Ao mesmo tempo, Chuikov enfrentou uma tarefa muito difícil. Era necessário manter uma frente unida no país na luta contra os japoneses, em uma época em que, na própria China, operações militares estavam sendo conduzidas entre as tropas do Partido Comunista da China, de Mao Zedong, e as tropas do Kuomintang, de Chiang Kai-shek. Essencialmente uma guerra civil. E foi graças a Chuikov que foi possível virar o jogo na China em uma situação política militar tão difícil, onde uma frente poderosa começou a ser criada para proteger as fronteiras soviéticas do Extremo Oriente contra o exército imperial japonês. Com o início da Grande Guerra Patriótica, ele repetidamente abordou o comando com um relatório no qual pedia para ser chamado de volta da China e enviado para a frente para o exército ativo. Da China, o tenente-general Vassily Ivanovich Chuikov foi enviado para Tula, onde um exército estava sendo formado para ser enviado a Stalingrado. Ele foi nomeado comandante do 1º Exército da Reserva em 10 de julho de 1942, no qual foi transformado no 64º Exército, a partir de 22 de julho. Em 4 de agosto de 1942, ele foi removido do comando do Exército por ordem do comandante da frente de Stalingrado, Vassily Nikolaevich Gordov, e nomeado comandante do grupo operacional do mesmo exército no qual estava. Ele participou de batalhas defensivas nas proximidades de Stalingrado. A partir de 12 de setembro de 1942, Chuikov foi transferido e tornou-se comandante do 62º Exército do Exército Vermelho. Sua tarefa era de defender Stalingrado a qualquer custo. O comando da frente acreditava que Chuikov possuía qualidades positivas como determinação e firmeza. O exército sob o comando de Chuikov tornou-se famoso por sua heróica defesa de Stalingrado durante 6 meses. Em batalhas de rua, em uma cidade completamente destruída, lutando em cabeças de ponte isoladas nas margens do Volga. Somente em setembro de 1942, unidades do 62º Exército sob o comando de Chuikov infligiram pesadas perdas ao inimigo em mão de obra e equipamentos. Ao final da operação defensiva, as tropas do exército ocuparam a área ao norte da fábrica de tratores de Stalingrado, no caso a fábrica de Barrikad, oficinas individuais da fábrica de Krasny Oktyab e vários quarteirões no centro da cidade. Em Stalingrado, Chuikov introduziu táticas de combate corpo a corpo. As trincheiras soviéticas e alemãs estavam localizadas a uma distância que permitia o lançamento de granadas. Isso dificultava o trabalho da Luftwaffe e da artilharia da Wehrmacht. Apesar da superioridade do 6º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Paulos, as tropas soviéticas resistiram e contra-atacaram constantemente ao inimigo, principalmente à noite. Isso tornava possível recapturar as posições abandonadas durante o dia. O nome de Chuikov também está associado ao surgimento de grupos de assalto especiais. Em 2 de fevereiro de 1943, os soviéticos venceram os alemães. Foram 200 dias e noites de um conflito bastante árduo. Mais tarde, essa experiência foi útil para Chuikov durante a Batalha de Berlim. Não foi à toa que ele foi chamado de general de assalto. Por sua bravura, em abril de 1943, o 62º Exército recebeu o título honorário de guardas e ficou conhecido como 8º Exército de Guardas. Chuikov foi nomeado com o título de Herói da União Soviética pela defesa de Stalingrado. Todavia, no último momento, a nomeação foi alterada e ele recebeu a ordem de Suvorov, 1º grau. À frente do 8º Exército de Guardas, Chuikov lutou até o último dia da guerra. Na fase final da Operação Bielorrussa, as tropas do 8º Exército de Guardas capturaram e expandiram a cabeça de ponte estrategicamente importante no Vístula. Já durante a ofensiva de Berlim, operando na direção principal da primeira frente bielorrussa, os soldados de Chuikov romperam as fortes defesas inimigas na Operação Silo-Berlim e conduziram com sucesso operações de combate pela cidade de Berlim. Os soldados do 8º Exército de Guardas lutaram nas ruas, juntamente com tropas de outras unidades, derrotando rapidamente e forçando a capitulação da guarnição de Berlim. Foi no posto de comando de Chuikov que, em 2 de maio de 1945, o chefe da guarnição de Berlim, o general Helmut Weitlin, da Wehrmacht, assinou a capitulação das tropas alemãs e se rendeu junto com os remanescentes da guarnição. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Chuikov continuou a comandar o 8º Exército de Guardas, que estava estacionado na Alemanha, até julho de 1946.
Ao mesmo tempo, ele era o chefe da administração militar soviética na Turíngia. Já a partir de julho de 1946, ele foi primeiro vice-comandante em chefe do grupo das forças de ocupação soviéticas na Alemanha, e depois vice-chefe da administração militar soviética na Alemanha. Em março de 1949, Chuikov se tornou comandante em chefe do grupo das forças de ocupação soviética na Alemanha, simultaneamente até outubro de 1949. Já em outubro de 1949, ele se tornou presidente da Comissão do Controle Soviético, que exercia controle sobre o território da República Democrática Alemã, formada no final da Grande Guerra Patriótica. Após a morte de Stalin em 1953, ele foi chamado para a União Soviética para o Distrito Militar Interno. E em 26 de maio de 1953 até abril de 1960, Chuikov foi comandante do Distrito Militar de Kiev. Depois de abril de 1960, ele se tornou comandante em chefe das Forças Terrestres da União Soviética e vice-ministro de Defesa da União Soviética. Ele foi um dos organizadores da Operação Anad, que envolveu a entrega e implantação secreta na ilha de Cuba em 1962 de unidades de combate do exército e subdivisões armadas com armas nucleares. Em agosto de 1961, Chuikov foi simultaneamente o primeiro chefe da recém-criada Defesa Civil da União Soviética. A partir de julho de 1972, ele se tornou inspetor-geral do Grupo de Inspetores Gerais do Ministério da Defesa da União Soviética. Vassily Ivanovich Chuikov morreu em 18 de março de 1982, aos 82 anos. A conclusão que chegamos é que Vassily Chuikov foi obstinado em seus objetivos e alcançou a tão sonhada vitória para a União Soviética. No próximo episódio falaremos de Gunther von Kluge. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.